Olá, eu sou a professora Keila e essa é uma videoaula de Mecânica das Estruturas. Na aula anterior, nós falamos sobre a análise de treliças e utilizamos o método dos nós. Hoje falaremos sobre a análise de treliças pelo método das seções. O método dos nós ele é mais eficaz quando as forças em todos os elementos devem ser determinadas. Mas se, no entanto, o que se quer determinar é apenas a força em um dos elementos, ou as forças entre uns poucos elementos, o método das seções ele é mais eficiente. Veja nessa figura. Então, eu tenho uma treliça que está sobre dois apoios, um apoio móvel e um fixo. A ela está sendo aplicada uma carga no ponto A, ponto B e no ponto D, que são respectivos nós, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, né, cortar essa treliça e vou dividi-la em seções. Sendo assim, eu consigo analisar as forças somente naquela seção que é do meu interesse. Para exemplificar, eu tenho esta treliça e eu vou determinar as forças nos elementos E, F e G, I. E para isso, nós vamos utilizar aqui o método das seções. Então, aqui nós temos os elementos EF e o elemento GI. Então, quero determinar as forças nesses dois elementos. Inicialmente, eu vou identificar essa treliça e também os seus apoios. Então, por exemplo, eu sei que aqui no ponto B eu tenho um apoio fixo e aqui neste ponto J eu tenho um apoio móvel, né? Então, a reação de apoio, que eu vou chamar aqui de J, no apoio móvel, ela é perpendicular à superfície, então ela está apontando para cima, e aqui no ponto B, como eu tenho apoio fixo, eu tenho uma força de direção desconhecida, que vou representar ela pelas suas coordenadas, suas componentes x e sua componente y. Então, eu tenho Bx e By. E aqui nós temos uma carga de 126 kN aplicada no ponto C, 126 kN também aplicada no ponto G, e aqui eu tenho uma força horizontal de 72 kN sendo aplicada neste ponto K. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o diagrama de corpo livre para a minha treliça como um todo, como está aqui, né, identificando as forças, para calcular justamente essas reações. Então, vamos lá. Então, aqui, primeiro passo vai ser o corpo livre da treliça inteira, como um todo, né? Então, para calcular essas reações em J e em B, eu vou começar aqui por esse ponto que eu tenho mais incógnitas, que é o ponto B. Então, vou fazer aqui somatório do momento no ponto B. Esse somatório tem que ser igual a zero. Bom, eu tenho aqui uma força de 126 kN e eu tenho uma distância, né, a distância do ponto C, que é onde é aplicada essa força, até o ponto B, de 2,4 metros. Lembrando, eu vou colocar aqui o meu sentido positivo, sentido anti-horário, né? Então, sendo assim, eu tenho menos 126
quilonewtons, que vai multiplicar essa distância de 2,4. Mais essa segunda força, 126 também quilonewtons, que multiplica a distância. Agora eu tenho 2,4 vezes 3, né? Então, aqui 7,2 metros. Mais a reação J, que está a uma distância de 7,2 mais 2,4, 9,6, mais minha última força é de 72 quilonewtons, então ela é uma força aqui positiva, 72 quilonewtons, que vai multiplicar, vou colocar aqui embaixo, a distância de K até o ponto B. Então, aqui nós temos, como está oposto ao que nós determinamos positivo, menos 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo essas multiplicações e as somas, eu tenho que J tem um valor de 148,5 quilonewtons. Então, encontramos um valor positivo, então quer dizer que ela está nesse sentido, né? No sentido que nós determinamos inicialmente. Bom, do somatório de forças em X, equação de equilíbrio, né, igual a zero, as forças que eu tenho em X são apenas Bx e K. Então, eu vou ter aqui no ponto K, uma força de 72. Então, eu vou ter Bx mais 72 quilonewtons, né? Isso daqui tem que ser igual a zero. Sendo assim, nós temos que Bx igual a menos 72 quilonewtons, ou ainda que tem um módulo de 72, então, vou colocar aqui módulo de Bx 72 quilonewtons. No entanto, ela é uma força que está no sentido negativo, né? Então, ao invés de apontar para a direita, essa força aponta para a esquerda. Isso é importante na hora de calcularmos as forças internas dessa treliça. Por fim, para finalizar essa análise da treliça como inteiro, nós fazemos o somatório de forças em Y, também igual a zero, né? E agora eu vou analisar apenas as forças que estão na vertical. Então, tenho BY menos 126 quilonewtons, menos 126 quilonewtons. Agora, essa força é horizontal, não entra neste somatório, mas eu tenho aqui positivo o J, que nós calculamos fazendo o somatório do momento, 148,5 quilonewtons. Tudo isso tem que ser igual a zero. Logo, este BY, ele tem um valor de 103,5, também quilonewtons, e como encontramos um valor positivo, ele aponta para cima, né? Positivo para cima. Então, fizemos a primeira parte, que é determinar as forças as reações nos apoios. Agora, vou analisar o que o exemplo está pedindo. O exemplo está pedindo a força nos elementos EF e GI, tá? Então, EF e GI. Vou circular aqui para que a gente visualize melhor, certo?
Então, para definir a força no elemento EF, eu devo definir uma seção, né? Eu vou ter que definir aqui um corte que, na verdade, que ele corte o elemento EF e, além disso, outros dois elementos, tá? Então, vou traçar aqui, dividir essa seção. Então, essa divisão precisa cortar o elemento que eu tenho interesse, ou seja, o EF, e ainda cortar mais dois elementos. Então, vou traçar essa divisão. Já vou fazer a mesma análise aqui para o elemento GI, tá? O GI, então, para dividir em seção, eu vou ter que cortar ele e cortar mais dois elementos. Neste caso, está cortando o elemento HI e HJ. E aqui está cortando o elemento DF e o elemento EG. Por que eu defini desta maneira e, por exemplo, não desta maneira, cortando na diagonal de C até H? Porque assim eu teria 1, 2, 3, 4, 5 elementos sendo seccionados, né? Então, é interessante que a gente apenas seccione o elemento de interesse e outros dois. Então, depois que os elementos da direita, né, depois que eu remover esses elementos aqui que está à direita dessa minha seção, a treliça esquerda, ela vai ser escolhida como corpo livre. Então, feito o corte aqui dessa seção, nós vamos excluir a treliça que está à direita e vamos ter aqui a treliça que está na esquerda, a parte dessa treliça do lado esquerdo, para definir como um corpo livre. Então, definido o corpo livre aqui na treliça que está à esquerda da nossa seção, né, do nosso seccionamento, eu tenho no ponto B as forças das reações, né, da reação ali no B que nós calculamos, 103,5 kN, né, uma força vertical, 72 kN a força horizontal. Além disso, eu tenho a força de 126 kN aplicada no ponto C. E aqui no ponto E, aqui nesse nosso elemento EF, nós vamos ter duas forças. Nós vamos ter, ou melhor dizendo, aqui no ponto E, nós temos duas forças. A força EF e a força EG. O que o problema está pedindo é justamente esta força aqui, esta força EF, né? A nossa grande incógnita. E por que eu atribuí aqui os sentidos de tração? Bom, eu assumi forças de tração porque eu desconheço o sentido, né? O sentido, ele vai sair automaticamente quando fizermos aqui a análise e, dependendo do sinal, se for positivo, representa realmente uma força de tração, ou se for negativo, significa que eu tenho força de compressão. Então, vamos lá. Para determinar essa força EF, ela é uma força vertical. Então, utilizando as minhas equações de equilíbrio, né, somatório de forças em X igual a zero, somatório de forças em Y igual a zero e o somatório do momento igual a zero, eu posso determinar. Então, aqui, essa força no elemento. O que eu vou fazer? Somatório de forças em Y. O que nós temos aqui? Tem que ser igual a zero, né? Então, eu tenho 103,5 menos, né? Essa força é uma força negativa, menos 126 quilonewtons. E eu tenho também negativa a força EF, que é a força que eu tenho interesse. Fazendo essa soma, tudo tem que ser igual a zero. Então, resolvendo aqui essa equação, a força EF, eu vou encontrar um valor negativo, menos
22,5 quilonewtons. Notem que nós encontramos aqui este sinal negativo, então significa que essa força aqui neste elemento, ela está, né, ela não é de tração e sim uma força de compressão. Então, eu vou colocar aqui que o módulo de EF é uma força de 22,5 quilonewtons e ela está em compressão. Então, foi determinado a força no elemento EF. Agora, nós vamos determinar a força no elemento GI. Então, para calcular a força nesse elemento GI, eu também seccionei, né, como nós fizemos anteriormente. E o que nós fazemos agora? Eu vou excluir a parte da esquerda e vou ficar só com a treliça da direita. Então, eu até coloquei aqui, mas toda essa parte, ela é descartada. Vamos analisar somente aqui da direita. Da mesma forma como nós fizemos anteriormente, coloquei aqui as forças que estão atuando aqui no elemento. Então, nós temos a força IH, eu também tenho a força GI, né? Então, a força que vem, a força de I e G, tá? De novo, pessoal, coloquei aqui as forças como forças de tração, saindo do ponto, né? E dependendo do nosso sinal encontrado, nós determinamos se realmente são forças de tração ou compressão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Para determinar essa força, que agora é a nossa incógnita, né? Então, vou colocar aqui nosso pontinho de interrogação. Eu vou eliminar as duas forças que passam por H. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer o somatório, vou colocar aqui, somatório do momento aqui no ponto H. Tudo isso aqui, somatório do momento em H, tem que ser igual a zero. Então, lembrando, né, que o nosso sentido positivo, sentido anti-horário. Então, o que eu tenho aqui? Vou fazer o momento neste ponto. Eu vou ter 148 positivo, vezes a distância do ponto J até o ponto H, que é 2,4, então, vezes 2,4, mais eu tenho essa força de 72 quilonewtons, que multiplica a distância de K até H, essa distância aqui é vertical, que nós vimos no outro exercício, ou melhor dizendo, na treliça como inteira, né? Aqui nós temos 3, então, está para baixo, por isso 3 negativo, mas agora eu tenho aqui FGI, que também está a uma distância de menos 3. Então, menos 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, eu não vou considerar aqui essa força que corta, que na verdade, né, ela está sobre H. Por quê? Aqui, F e H, tá aqui essa força, ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto que a força IH, que está aqui sob o ponto H. Então, por isso que ela não foi considerada. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, nós temos que a força GI, ela vai ser igual a menos 46,8 quilonewtons.
Note que novamente nós encontramos um sinal negativo. Logo, ela é uma força de compressão. Então, nós temos o módulo 46,8 kN e é uma força de compressão. Se vocês observarem, a resolução deste exercício é muito mais rápida, muito mais simples do que se nós precisássemos resolver todas as forças, né, em todos os elementos, né? Então, aqui encontramos 22,5 kN, a força, lembrando que nosso sinal de compressão, então aqui neste ponto e também aqui neste ponto. Então, essa aqui é a força EF e a força GI, ok? Então, para recapitular aqui, pessoal, se eu quero determinar a força em um dado elemento da treliça, utilizando aqui o método das seções, eu devo seguir os seguintes passos. Primeiro de tudo, né, traçar o diagrama de corpo livre da treliça como um todo e usar esse diagrama para determinar as reações de apoio, que foi o que nós fizemos aqui, em J e em B. Depois, nós vamos definir uma seção que passe por 3 elementos da treliça, né? Então, que foi o que nós fizemos aqui, seccionando naquele que é do meu interesse e em outros 2, né? Então, fizemos aqui para o elemento EF e o elemento GI. Então, não podemos esquecer que um desses 3 tem que ser o elemento desejado. Depois que tiver removido esses elementos, nós obtemos, né, 2 partes separadas dessa treliça. Então, vou selecionar uma das partes da treliça que foi obtida e daí, então, traçar o seu diagrama de forças ou diagrama de corpo livre, né? Então, esse diagrama deve incluir as forças externas aplicadas, né? No caso, a carga aplicada e também ali as forças de reação e também tem que incluir as forças exercidas sobre ela pelos elementos cortados antes de serem removidos, né? Então, foi o que nós fizemos, tanto nos elementos EF quanto EG. Feito tudo isso, nós escrevemos a equação de equilíbrio, né? Que podem ser resolvidas assim e encontrando as forças nos elementos que foram cortados, ok? Outra abordagem que é possível seria escrever uma única equação que pode ser resolvida para a força no elemento desejado, só que para isso nós temos que observar se as forças exercidas pelos outros 2 elementos, né, ali do corpo livre, são paralelas ou ainda se as suas linhas de ação se cruzam, né? Então, por exemplo, se as forças são paralelas, nós podemos eliminá-las escrevendo uma equação de equilíbrio que envolva uma componente na direção perpendicular dessas 2 forças. Então, foi o que nós fizemos aqui, né? Nós teríamos forças que são paralelas, nós escrevemos o somatório de forças na vertical, né? E ainda, se as suas linhas de ação se cruzam, né, como por exemplo aqui no ponto H, nós podemos aqui eliminar escrevendo uma equação de equilíbrio que envolva um momento naquele ponto, que foi aqui o que nós resolvemos. Somatório do momento em H, aqui no ponto H, isso aqui é igual a 0. Por que eu citei essas abordagens, né? Porque aqui nós tínhamos também as forças neste elemento, né? Que poderiam ser incógnitas aqui para a nossa resolução, ou ainda a força nesse elemento DE, né? Como aqui, forças paralelas, né?
eu consegui eliminá-las fazendo o somatório de forças em Y, que está perpendicular aqui a essas forças paralelas. E da mesma forma, eu pude eliminar as forças aqui que estão na mesma linha de direção, né, que corta aqui no ponto H, ou seja, eu não precisei determinar essa força IH, justamente colocando o somatório de momento aqui no ponto H. Então é isso, pessoal. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa disciplina. Então, espero que tenham gostado. Bons estudos!